Olá! Hoje eu venho conversar com você sobre um conceito que todo mundo fala dele, poucos entendem e muitos confundem. Esse conceito é o conceito de autonomia. Bom, autonomia é uma palavra composta de duas palavras de origem grega. Auto, que significa próprio, como chegou até na nossa língua portuguesa, e nomos. Nomos em grego significa regra. Então, autonomia significa regra própria, etimologicamente falando. Mas aí tem uma questão interessante, porque se uma palavra, na sua origem, tem a ideia de regra, norma, essa palavra regra, ela sempre implica em quê? Em limitação, restrição, não é? Toda regra, ela visa restringir alguma coisa. Mas como que uma palavra que tem na sua origem a ideia de restrição, de regra, pode dar para as pessoas em geral a ideia de liberdade? A ponto até de gente confundir autonomia com, tipo, liberdade total. De onde que vem isso? Bom, em primeiro lugar, nós temos que já descartar essa ideia de liberdade total. Autonomia não tem nada a ver com liberdade total. Pelo contrário, a autonomia, regra própria, significa autogoverno, a capacidade de se autodirigir, de se autoconduzir, de se autogovernar. Ou seja, ela é uma consequência da sua consciência de que limites são necessários. Bom, eu inclusive entendo que contribuir para que os nossos alunos alcancem a autonomia, um nível alto, né, um nível elevado de autonomia, esse é o maior objetivo, o objetivo mais nobre, mais importante da escola. Por quê? Porque se um aluno desenvolve a capacidade de se autogovernar, ou seja, tomar decisões, fazer escolhas e agir de acordo com seus interesses pessoais, levando em conta também os interesses sociais, o que mais que eu preciso? Se a pessoa é capaz de ter iniciativa, se ela é capaz de independência, se ela é capaz de se autorresponsabilizar pelas suas decisões, ela vai seguir seus caminhos, ela vai alcançar seus objetivos buscando para isso preencher as condições necessárias. Então essa pessoa não precisa de mais nada. A autonomia, na verdade, ela é resultado justamente da concepção, né, da consciência, na verdade, de que se eu tenho espaços a ocupar no mundo, e é verdade que eu tenho, e muito espaço que eu tenho direito de ocupar, esses espaços não são infinitos. Não são infinitos pela existência do outro, que tem os mesmos direitos que eu de ocupar espaços. Então não seria justo eu ocupar espaços às custas do outro. Eu ocupo espaço respeitando o outro. Bom, então isso é uma consciência muito elevada. Quem a alcança não vai precisar de ser dirigido, porque ele sabe se dirigir. E mais uma coisa que é muito bom saber. Autonomia não é algo de adultos, não é algo que que possa ser praticado ou alcançado só por pessoas adolescentes ou jovens adultos ou pessoas de mais idade. Não, autonomia você pode desenvolver em qualquer idade. Criancinhas pequenininhas já podem e devem, né, exercitar autonomia. Uma escola de educação infantil ou de ensino fundamental e certamente as de ensino médio precisam de focar sua prática no desenvolvimento da autonomia. Porque em cada idade a criança e o jovem podem comprovar, podem experimentar e podem comprovar a sua capacidade, que é desenvolvida gradualmente, de se responsabilizar por certas atitudes, decisões ou ações, independentemente de serem mandados. Aliás, é justamente essa ideia de que
quando eu sei que eu tenho limites no meu espaço e eu, então, decido quais são esses limites a serem respeitados, me impondo regras para minha própria conduta, aí é que eu vou ter aquela sensação de liberdade que eu falei lá no início, que está associada à autonomia, ao conceito de autonomia. Por quê? Porque a partir do momento que eu mesmo tomo as decisões de como eu devo agir, eu dispenso que outro venha me falar, faça isso, faça aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu já tomei essas decisões. Então, eu sou dono do meu nariz. Eu sou o mestre dos meus caminhos. Essa é a sensação de liberdade que a autonomia traz. E é por isso que a gente associa autonomia com liberdade. É a liberdade de eu me colocar meus próprios limites e de eu definir meus caminhos, sabendo que esses caminhos sempre têm limites. Tem que ter regras para eu trilhar esses caminhos. Mas, bom, então isso pode ser feito em qualquer idade, com criancinhas pequenininhas, elas se levantarem para poder se servir, elas comerem sozinhas, claro, acompanhadas, mas sempre se experimentando, né? Elas saberem ir ao banheiro sozinhas, tem tantas coisas, né, que desde pequenininhos eles podem ir aprendendo a fazer autonomamente, de forma que isso passe a ser um jeito de ser para elas. Bom, mas como que a gente alcança isso se a gente realmente toma a decisão de fazer com que a nossa escola seja uma escola incentivadora da construção da autonomia pelos nossos alunos? A primeira coisa é entender que cada aluno é um aluno, então eles estarão em diferentes níveis de autonomia. Se você chega lá na sua turma e fala, gente, a partir de agora vocês vão poder decidir o que fazer numa boa, porque vocês podem e tal, vai virar um caos. Porque alguns poucos alunos talvez já tenham atingido um nível elevado de autonomia e vão saber aproveitar esse espaço bem. Mas a maioria possivelmente não estará em nível de autonomia elevado. A maioria estará provavelmente num nível de heteronomia. Por quê? Porque é isso que elas fizeram a vida inteira, obedecer comando do outro. Faz isso, faz o dever de casa, não faz não sei o que, não faz. Agora é hora disso, agora é hora daquilo. Até na hora de acabar o recreio, tem que ter alguém lá mandando a pessoa voltar para... Ou seja, ele aprendeu a ser heterônomo. Então, se você dá para ele um espaço para o qual ele não está ainda preparado para utilizar, ele vai se perder. E ele provavelmente vai fazer mau uso daquele espaço. E você vai ficar pensando, puxa, mas que coisa, eu fiz isso, eu fui bacana e tal, e o pessoal chutou o balde, nossa, eles traíram a minha confiança. Não é nada disso, não é nada disso, não é nada pessoal. Eles simplesmente não estão preparados para isso. Né? Você foi além do que eles são capazes de compreender. Então, você tem que entender que existem diferentes níveis de autonomia, desde os totalmente heterônomos até aqueles com um nível de autonomia muito elevado. E você tem que tratar cada um diferentemente. Quem é heterônomo precisa, até para se organizar e para se localizar, que você o comande. Mas você vai fazer esse comando sempre deixando uma frestazinha para que na hora que ele se sentir preparado, ele te prove que ele é capaz de um pouco mais. Né? Porque é tudo um processo. Então, quando o aluno autônomo, né, elevadamente autônomo, é aquele aluno que todo professor, sabe, admira, aquele aluno que você sabe que ele funciona sozinho. Que se você mandar ele ir lá para o pátio e der uma tarefa para ele não tem dúvida, o professor não tem dúvida de que a tarefa será feita a tempo e a hora e bem feita. Esse é o aluno autônomo. Ele precisa menos de você, ele precisa de mais desafios, né, e precisa de ser incentivado a manter e, quem sabe, até elevar esse nível de autonomia. Segunda coisa,
Aliás, a segunda é que o professor tem que atuar diferenciadamente, né? Mas a terceira coisa é que o aluno tem que ter oportunidades de exercitar-se num nível superior de autonomia. Chegada uma determinada hora que você vê que o aluno parece que já está preparado, você vai, então, incentivá-lo a assumir mais responsabilidades. Você vai também ensinar algumas habilidades que são fundamentais para o exercício da autonomia. Planejamento, não é só ensinar teoricamente, é levá-los a vivenciar também, né, atividades de planejamento, organização, estabelecimento de metas, gosto pela superação. Porque ser autônomo é você cada vez se superar, cada vez você ser capaz de mais com independência. Você tem que ser exigente, porque a exigência é que vai mostrar para o aluno do que ele é capaz. A exigência, mas a exigência não tirânica, uma exigência afetuosa, por acreditar no potencial do aluno, é que vai levá-lo a se testar e se sentir capaz de mais, de mais, de mais, e assumir esse gosto, desenvolver esse gosto pela superação. E você vai precisar também de levar esse aluno a despertar a consciência dos seus próprios interesses. Porque todos nós, todos os alunos praticamente, eles trazem entranhados em si desejos e expectativas que não são deles. São dos pais, são dos tios, são dos avós, são da sua turma, da sua comunidade. Então, assim, ele precisa de aprender a se compreender como uma pessoa com direito de ter interesses e desejos próprios. E isso é essencial para que ele também possa desenvolver um projeto de vida genuíno, que faça sentido para ele, né, que seja de fato o retrato das suas expectativas. Na verdade, eu entendo que se uma escola consegue de fato formar alunos autônomos, se ela consegue contribuir para que eles se compreendam melhor e desenvolvam um projeto de vida coerente, né, com seus interesses, como inclusive o novo ensino médio agora propõe, essa escola já terá cumprido a sua missão. É muito já conseguir isso, é o melhor que essa escola pode oferecer a esse aluno. Muito obrigado.